Fala turma, beleza? Olha só, eu falei sobre uma decisão da autoridade da Irlanda, né, que autuou, na verdade só deu uma advertência e determinou recomendações ao Twitter a partir de um atendimento a direito dos titulares. E o que me chamou a atenção, e por isso que eu trago aqui para vocês, é algumas peculiaridades desse caso. Como vocês sabem, é sempre importante que quando vá haver o atendimento a uma solicitação de direito do titular, que a empresa, o agente de tratamento, identifique esse sujeito primeiro. Claro, porque senão você corre o risco de divulgar dados de terceiros para quem não é, divulgar dados para quem não é de fato o titular. Então isso é bastante importante. O que se geralmente faz, e há inúmeras plataformas que auxiliam nesse processo, inclusive para ajudar a não reter mais documentos do que o necessário, por mais tempo do que o necessário, é você solicitar um documento de identidade. E foi o que o Twitter fez. Só que nesse caso em específico, por que o Twitter, para atender a demanda do titular, ele solicitou esse documento se o usuário pode fazer isso estando logado? É que nessa situação já era um usuário que tinha ali várias punições e a sua conta tinha sido suspensa. E ele ali malandramente tentou usar o direito de apagamento dos seus dados para criar uma nova conta. Malandro, esperto. Aí ele fez essa solicitação e aí o Twitter, como ele não estava mais logado, pediu para que ele apresentasse documentação de identidade. Ele reclamou isso à autoridade local e a autoridade então instaurou um procedimento, uma bela aula ali sobre várias questões interessantes, desde não só de proteção de dados, mas também como o uso abusivo de contas em redes sociais. É bem interessante, sugiro até a leitura, eu vou deixar nos meus perfis aqui a decisão para vocês lerem. E aí algumas questões que advêm dessa análise, né, que eu quero trazer para vocês terem um pouco mais de atenção nos processos que vocês conduzem em relação ao atendimento dos direitos dos titulares. Bom, a primeira conclusão é de que poderia o Twitter ter realizado a verificação por base com outros elementos que ele possuía, como o telefone e o e-mail, ou seja, bastava ao Twitter fazer uma ligação para confirmar se aquele usuário realmente estava fazendo aquela solicitação ou mandar um e-mail, um link de confirmação. Não precisava ter uma coleta de outro documento. Então, esse é um ponto importantíssimo. Então, quando você tiver outros meios para identificar, não solicite mais informações, né, ou mais o documento de identificação, porque senão você vai acabar ferindo ali o princípio da minimização. Em relação ao prazo de resposta, também houve uma queixa pela demora do prazo de resposta. O Twitter se justificou dizendo que a demora se deu por conta do próprio titular, que fez inúmeras solicitações, mas a autoridade disse que não era justificável e que deveria ter atendido prontamente a esta solicitação. Ainda que fosse um caso muito específico, ela deveria ter encaminhado ao encarregado rapidamente, não deixando naquele fluxo automatizado que foi decidido lá e que justamente acabou buscando essa identificação via documento de identidade. Uma outra questão que é importante é que apesar do titular ter pedido o apagamento dos dados, foi reconhecido que o Twitter tem o direito de manter esses e-mails até para evitar que usuários criem novas contas após o seu banimento da rede social por violação dos termos de uso. Então olha só que interessante, ele pode sim continuar armazenando esses dados nessa situação por conta de um legítimo interesse para manter a comunidade, para manter a plataforma segura, ou seja, evitando que outras pessoas, que as pessoas que já foram banidas por violação retornem e cometam novas violações. No entanto, a autoridade disse o seguinte, olha, mas você tem que indicar o prazo de retenção, não pode ficar um prazo indefinido, tem que informar um prazo com uma decisão de negócio, ou seja, ainda que você não tenha um prazo legal de armazenamento, o prazo máximo de armazenamento, a empresa deve ter uma decisão de negócio por quanto tempo ela vai armazenar essa informação. É uma decisão bastante interessante, até por conta das atitudes do titular, das várias solicitações que ele fez, dessa artimanha dele para tentar criar uma nova conta e, sobretudo, sobre esse enfrentamento do princípio da minimização no momento de coleta de dados e atendimento aos direitos dos titulares. Bem interessante, fica de olho,
que volta e meia eu vou trazer aqui decisões de autoridades do mundo todo para que a gente tenha um pouquinho melhor de orientação, norte para o dia a dia seu como DPO, o dia a dia como advogado, como área de TI, lidando com privacidade. Um abraço a todos e até a próxima.